Oi, pessoal, Nazi Medeiros, do programa Gotas de Felicidade. E estamos de volta para falar para vocês, dizer para vocês, mostrar a vocês mulheres muito fortes, fortes mesmo, que influenciaram bastante na nossa política, na política do nosso Brasil, na época do Brasil Império. Mas antes eu quero agradecer a vocês pelo compartilhamento dos vídeos, por estarem dando sugestões de temas de programas e também por indicarem nome de mulheres para nós falarmos. E quero dizer para vocês que quem ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho. E antes de tudo isso, clique no gostei. Compartilhem os nossos vídeos e também façam seus comentários, que para a gente é muito importante. Mas vamos começar falando sobre Leopoldina. Vocês já devem ter ouvido falar em Leopoldina. Leopoldina, ela era filha de pais europeus. Ela foi criada em Viena, capital da Áustria, e teve uma educação muito fina, muito rebuscada. Ela era uma mulher estudiosa, falava vários idiomas. Gostava de física, geometria, numismática, que é a pessoa que gosta de estudar moedas e medalhas, e também filologia, que é a pessoa que pega os textos antigos e interpreta esses textos. Tinha aulas particulares de várias outras disciplinas, enfim, uma educação ímpar. Idioma falava vários. Mas, enfim, o que eu vou dizer aqui para vocês, todos nós sabemos, apenas eu vou relembrar. O casamento antigamente, quem escolhiam os noivos eram os pais. E D. João VI precisava de arranjar uma noiva para seu filho, D. Pedro I. E para isso, ele procurou muito e encontrou Leopoldina. Leopoldina, quando viu a foto de D. Pedro I, logo se simpatizou, achou ele um gato. Mas não foi a mesma coisa que aconteceu com D. Pedro. D. Pedro I, quando viu realmente, conheceu Leopoldina, eu não sei se ele chegou a comentar com ela, mas não era bem o que ele esperava. Talvez, eu não quero dizer que isso fizesse com que ele fosse um péssimo marido, mas, enfim. Mas se casaram. Inicialmente casaram por procuração. Casaram em Viena, no dia 13 de maio de 1817. E gravem essa data, 13 de maio, porque mais tarde, em 1888, vocês vão lembrar que em 13 de maio de 1888 foi abolida a escravidão pela princesa Isabel, que era neta de Leopoldina. Leopoldina, ao se casar, recebeu o nome de Maria Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil. Só que ela chegou ao Brasil em novembro de 1817. Chegou ao Rio de Janeiro e trouxe muita coisa na sua bagagem para, enfim, consolidar o casamento. Ela trouxe 42 caixas com enxoval, trouxe 3 caixões, depois eu vou dizer a história dos 3 caixões, caso ela morresse na viagem. Trouxe representantes cientistas austríacos, porque eles tinham muito interesse em estudar a nossa fauna e a nossa flora. Trouxe uma coleção de minerais e também uma biblioteca, porque, como eu já disse a vocês, era uma mulher muito lida, muito estudada. E Leopoldina teve um casamento, mas não foi um casamento feliz. Como eu já disse para vocês, D. Pedro I tinha muitas mulheres. Inclusive, ele teve uma mulher que chamava-se Domitila de Castro. Mais tarde, ele deu o título a ela de Marquesa de Santos. Essa Domitila, ela morava perto do Palácio Imperial. E, por último, ele a nomeou como dama de honra da princesa Leopoldina. Imagine o que é você ter na sua casa uma mulher que você sabe que tem uma relação tão forte com seu marido. Mas ela assimilou tudo isso e nunca mostrou nenhuma revolta.
Ela escrevia para a família dela e dizia apenas o seguinte, que Dom Pedro não era uma pessoa preparada, tanto que ela ajudava muito ele nas questões políticas. E ela não era realmente uma pessoa feliz, porque ela viveu muito isolada, ela veio de lá, ela tinha uma vida que ela frequentava a corte, que ela encontrava com as pessoas. E aqui no Brasil, ela viveu muito isolada. A Leopoldina, eu imagino o quanto essa mulher sofreu. Mas, enfim, ela teve 7 filhos e teve uma vida prematura. Ela morreu aos 29 anos de idade, ela morreu prematuramente, por conta, inclusive, ela abortou uma criança e dizem que depois ela teve uma septicemia e morreu. Mas ela era uma mulher muito... As pessoas amavam a imperatriz Maria Leopoldina, era uma pessoa muito, muito boa. As pessoas, os brasileiros, gostavam mais dela do próprio imperador e sentiram muito a morte de Leopoldina. Mas por que nós estamos falando aqui de Leopoldina? O que faz com que ela seja uma mulher tão especial a ponto de nós estarmos aqui falando dela? É que ela ajudou muito Dom Pedro I na independência do Brasil. Como assim que ela ajudou? O Brasil estava passando por momentos difíceis, inclusive já em janeiro de 1822, Dom Pedro I ficou conhecido como o Dia do Fico. Ele disse ao povo que ficava no Brasil, porque estava tendo muitas questões internas entre os brasileiros e portugueses. Os portugueses queriam que ele voltasse para Portugal, por isso que ele disse, não, em janeiro de 1822, ele disse, diga ao povo que fico, e ficou. Mas em setembro de 1822, quando ele viajava, quem ficava como regente do Brasil era Maria Leopoldina. E no dia 2 de setembro ele viajou e Leopoldina se reuniu com José Bonifácio, que era um dos conselheiros da corte, e aí fizeram um documento, encaminharam para Dom Pedro, dizendo que estava na hora, que o Brasil estava pronto para ser libertado de Portugal. E quando Dom Pedro recebeu essa correspondência, isso já foi no dia 7 de setembro, então nós sabemos o grito famoso de Dom Pedro, que nas margens do Riacho Ipiranga ele decretou independência ou morte. E quero lembrar também para vocês que quem fez o hino da independência, a letra é de Evaristo da Veiga, mas a música é de Dom Pedro I. E para aqueles que não se lembram, eu vou cantar só um pedacinho para vocês lembrarem como é bonito esse hino. Que Dom Pedro, apesar de ser essa pessoa assim que não tinha respeito à família, ele não tinha realmente. Ele chegou a ter com Domitila 5 filhos. Então era uma relação muito forte e que ele não escondia de ninguém. Mas ele tinha essa veia artística. E a música do hino da nossa independência do Brasil diz o seguinte: já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E por aí lava, e por aí vai. Mas como eu disse a vocês, algum tempo depois, Maria Leopoldina veio a falecer. Em 1826, 4 anos depois da independência do Brasil, ela faleceu prematuramente e Dom Pedro I casou com Amélia, que era uma mulher, ela era italiana, de Milão, casou-se com Amélia, e os restos mortais de Dom Pedro I, das imperatrizes Maria Leopoldina e Amélia, eles estão hoje na cripta imperial, no Monumento à Independência do Brasil, no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, desde 1954. Se encontra lá. E com relação aos 3 caixões, que veio na bagagem de Leopoldina, depois ela passou a se chamar Maria Leopoldina, quando casou com o Pedro I, já chamava até, né? Já se chamava. Por conta do seguinte, eu ficava sempre perguntando, meu Deus, por que uma pessoa, 3 caixões?
Geralmente uma pessoa morre é um caixão. Mas acontece o seguinte, que realmente eram 3 caixões, porque eles colocavam um caixão dentro do outro, né? O primeiro caixão era um caixão de cedro. Esse caixão de cedro foi colocado dentro de um caixão de chumbo e esses 2 caixões foram colocados em um terceiro caixão, que foi forrado com seda branca. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu acho bastante interessante, porque é um pouco da história do nosso Brasil. E agora nós vamos falar sobre Princesa Isabel. Princesa Isabel, quem foi Princesa Isabel? Princesa Isabel foi neta, né, de Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina. E quem foram os pais de Princesa Isabel? Dom Pedro II e Teresa Cristina, que era italiana. Naquela época, a mesma coisa. Os pais que arranjavam, né? Então, Dom Pedro I saiu em busca de um casamento para Dom Pedro II e ele se casou com Teresa Cristina. Isabel foi a filha mais velha de Dom Pedro II e Teresa Cristina. Eles tiveram 4 filhos, só que os 2 filhos homens que eles tiveram morreram. Então ficou Isabel, ficaram as 2 filhas, Isabel e a irmã, que se chamava Leopoldina, em homenagem à avó Maria Leopoldina. E como eu disse para vocês, os pais arranjavam os casamentos. Isabel, ficou como a princesa regente, né? Ia substituir Dom Pedro II no trono. Teve uma educação também primorosa. Ela falava vários idiomas: latim, alemão, italiano, francês e inglês. Gostava de química, gostava de fotografia, estudou economia, física, mineralogia, história e, como eu já disse, diversos idiomas. Mas eu vou contar uma história interessante para vocês. As 2 irmãs, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, elas tinham que se casar, né? Porque naquela época os casamentos eram políticos, por várias questões, para aumentar território, aumentar fronteiras, proteger as fronteiras, enfim. Sempre eram questões políticas e quem arranjava os casamentos eram os pais. Então, Dom Pedro II arranjou 2 pretendentes para as 2 filhas, um conde Deu e o duque de Saxe. O conde Deu estava para se casar com a Leopoldina e o duque de Saxe queria se casar com a princesa Isabel. Mas, acreditem se quiser, na hora que se conheceram a química não bateu. Eles trocaram imediatamente de noivos. Então a princesa Isabel ficou com o conde Deu e a princesa Leopoldina ficou com o duque de Saxe. Deu tudo certo, mas poderia não ter sido dado, porque nesses acertos políticos, na realidade, mudou o arranjo político, ou seja, o duque de Saxe queria ser o príncipe consorte da herdeira do trono do Brasil. Mas quando trocaram de noivos, quem ficou como príncipe consorte da herdeira do trono do Brasil foi o conde Deu, que se casou com a princesa Isabel. E eu digo isso com muita alegria, eles foram muito felizes. Os 2 casais, eles foram muito felizes, coisa que a gente quase que não vê relatado nas histórias, né, daquele tempo, aquela época em que os casamentos eram arranjados. Mas eles foram felizes e isso foi muito bacana. A princesa Isabel, ela demorou 10 anos para engravidar e isso criou assim, um constrangimento com o pai, Dom Pedro II, porque naquela época as mulheres elas tinham que ter filhos, né, para a sucessão do trono, né? Mas depois ela conseguiu engravidar e ela teve 4 filhos com o conde Deu. Só que aconteceram fatos que impediram que a princesa Isabel, na realidade, fosse a herdeira do trono de Dom Pedro II. Mas o que aconteceu com a princesa Isabel? A princesa Isabel foi uma mulher muito forte, ela foi a primeira senadora do Brasil, porque a Constituição de 1822 dava esse direito para ela. Mas ela era uma pessoa que ela gostava muito de cuidar da casa, dos filhos. Isso aí ela não levou muito em consideração.
ela não se animou muito com essa ideia. Mas toda vez que Dom Pedro viajava, ela que ficava como regente do Brasil. E ela ficou por 3 vezes regente. Toda vez que ele viajava, ela ficava. E na terceira vez que ela ficou como regente, ela fez a Lei Áurea e depois a Lei do Ventre Livre e 10 anos depois a Lei Áurea. Então isso foi assim muito bacana para o Brasil. Na realidade, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Isso estava sendo cobrado por muita gente, cobrava isso do Brasil, inclusive a própria Inglaterra, né? Então é como se um caminho já viesse sendo traçado para ser feita a abolição da escravatura. Antes dessas 2 leis, teve a lei do sexagenário, que o homem que tinha, o escravo que tinha a partir de 60 anos, ele era considerado livre. Era difícil o escravo chegar a 60 anos, mas se chegasse, se tornaria livre. A lei Eusébio de Queiroz, que também impedia a compra de escravos africanos entrarem no Brasil a partir dessa lei. Depois veio a lei do ventre livre e, por fim, a Lei Áurea. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Embora a Princesa Isabel tenha sido uma pessoa muito popular no Brasil, até mesmo quando ela fez a lei, assinou a Lei Áurea, mas surgiram algumas críticas, a monarquia não preparou o escravo para ele ser livre. Então, os escravos não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham outro ofício. Na realidade, quando eles eram escravos, eles tinham casa, tinham comida e tinham a proteção do senhor. Então, os escravos foram livres, ficaram livres, mas livres, entre aspas, porque muitos deles até preferiam ficar na própria fazenda. Mas isso criou uma situação assim difícil para a monarquia, porque os possuidores de terra, os donos de terra, os proprietários de terra, de café, que tinham muitos escravos, que eram permitidos ter os escravos. Então, eles não foram indenizados, eles tiveram uma perda muito grande. E também isso criou assim um mal-estar com o imperador. Eles não ficaram bem com o imperador. E aí já começaram a surgir outros movimentos. Já tinha o movimento do abolicionista, que queria um Brasil mais livre, com menos influência do imperador, que tinha inclusive o poder moderador, que dava muitos poderes a Dom Pedro. Então, juntaram-se muitos outros movimentos. A insatisfação dos donos de terra, a questão dos abolicionistas, houve um problema muito sério entre a igreja e a maçonaria. E Dom Pedro II, ele era simpatizante da maçonaria. Isso fez com que enfraquecesse o apoio que a igreja dava a ele. Então, juntaram-se assim muitas outras questões. O fato da sucessão do trono estar nas mãos de uma mulher, que além de ser mulher, era casada com um condideu, que era um estrangeiro. Não deixava os brasileiros assim à vontade, porque eles achavam que na realidade ia ser o condideu que ia governar o Brasil por intermédio da Princesa Isabel. Então todas essas causas criaram uma insatisfação muito grande. E no dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República, que não é bem uma proclamação da República, porque foi um golpe militar. Então caiu a monarquia deixou de existir, entrou em vigor a República com o presidente, o primeiro presidente do Brasil, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, por que isso é importante? Eu estou dizendo isso para vocês, porque com esse fato a família real foi expulsa do Brasil, eles foram obrigados a sair do Brasil. A proclamação da República foi no dia 15 de novembro, no dia 16 de novembro, Deodoro já informava Dom Pedro II que tinha sido proclamada a República e que eles tinham que sair do Brasil. Na madrugada do dia 17, eles foram embora, foram no navio embora, era de madrugada. Inclusive alegam que foi uma coisa assim, muito discreto, para evitar que as pessoas participassem de algum movimento em prol da monarquia. Eles foram embora, isso foi em novembro. Em dezembro, a imperatriz Teresa Cristina morreu e 2 anos depois morreu
o D. Pedro II. O que é que os monarquistas fizeram? Primeiro, foi assinado um decreto logo expulsando a família real do Brasil. Isso foi feito logo. O segundo decreto foi banindo a família real do Brasil. O que é que quer dizer banindo a família real do Brasil? Eles não podiam mais voltar ao Brasil sob nenhum pretexto. E os monarquistas deram, com a morte de D. Pedro II, eles deram um título de reconhecimento a Isabel como pretendente ao extinto trono brasileiro até sua morte. A princesa Isabel morreu em 1921 e em 1922, no governo de Epitácio Pessoa, esse decreto ele foi revogado, que bania a família real do Brasil, foi revogado, mas infelizmente a princesa Isabel ela não pôde mais voltar ao Brasil porque ela morreu em 1921. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando completou um centenário da independência do Brasil, em 1922, os restos mortais de D. Pedro II e de Teresa Cristina vieram para o Brasil e eles se encontram na cidade de Petrópolis, na cripta da Catedral de Petrópolis. E também, 50 anos depois da morte da princesa Isabel, ela e o Condideu, os restos mortais dela e do Condideu, vieram para o Brasil e estão na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, na cidade do Rio de Janeiro, cujo santuário ele foi iniciado, as obras foram iniciadas pela própria princesa Isabel em 1884. Gente, eu quero dizer uma curiosidade para vocês. Petrópolis é uma cidade rica de memórias da família real. Eu acho que todos nós deveríamos dar um pulinho lá em Petrópolis. Eu não conheço, mas faço questão de conhecer a cidade, porque tem muita coisa interessante lá, muita história mesmo. Mas eu quero dizer uma curiosidade para vocês que nem eu mesmo sabia. Quem compra um imóvel no primeiro distrito de Petrópolis, que todo mundo sabe que fica na região serrana do Rio de Janeiro, paga uma taxa de 2,5% sobre o valor do imóvel. A Companhia Imobiliária de Petrópolis, que é administrada pelos descendentes do imperador D. Pedro II. Isso vigora até hoje, porque aquilo ali era uma fazenda. Essa fazenda do Córrego Seco foi comprada por D. João VI. Então, e aí nesta fazenda se desenvolveram, muitos imóveis, prédios, enfim. Imagina naquela época que você comprava, a fazenda era imensa. Então, quem compra algum imóvel nessa região que pertencia à fazenda do D. João VI, paga esse tributo, 2,5% que vai para a família, os descendentes do imperador D. Pedro II. E isso funciona até hoje. É uma curiosidade que eu quis trazer para vocês, porque eu acho interessante. Vou terminando dizendo para vocês que assistam o vídeo, porque nós fazemos isso com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Eu gostaria que vocês deixassem também um comentário, porque esse comentário que vocês deixam lá é o nosso feedback, é o nosso termômetro. Será que a gente está indo bem? Será que é mais ou menos? Então, interessante que vocês que gostam do vídeo, deixem lá o seu comentário. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva e acione o sininho. E cliquem lá no gostei pra gente, é muito bacana a gente receber um feedback do trabalho que a gente faz. E a gente faz isso, como eu já disse a vocês, com muito carinho. Um beijo para vocês, muita coisa boa tá vindo aí, viu? Inclusive o rap que eu prometi tá a caminho. Vocês se preparem para ouvirem e dançarem. Um beijo para vocês. Tchau!